Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Entre Linhas, Corpos e Afetos. Muito bem, a gente está seguindo aqui falando de Bell Hooks e falando sobre amor, e hoje tá bem especial esse vídeo que eu vou gravar para vocês. Antes da gente falar especificamente desse próximo livro que eu entrei em contato, já estou aqui, ó, com as emoções em movimento. Vamos perceber como tá a nossa região do peito. Então, a Bell Hooks se dedicou a falar, né, sobre o amor, como eu falei ali no primeiro vídeo, trazendo toda essa perspectiva, né, que ela estava inserida e que ela traz como reflexão, como crítica. E quando a gente fala, né, na corporal, na terapia corporal, a gente vai falar, né, dessas emoções no corpo. E esse segmento, o segmento torácico, né? Deixa eu tirar aqui meu óculos de cordinha. Quando a gente fala do segmento torácico, é o lugar onde o amor, o afeto é processado. E a gente sempre, quando vai falar da gente, né? A gente fala eu, a gente coloca a mão no peito. E a gente não fala eu na cabeça. A gente fala eu, né? Eu aqui. Então, aqui é a nossa identidade. É aqui também que moram os nossos ritmos, né? O nosso coração batendo, o nosso pulmão que se expande e contrai. Então, muitas vezes, né, quando a gente está angustiada, a gente vai sentir esse aperto aqui no peito, a gente vai perdendo essa mobilidade, essa capacidade de expandir e relaxar. E manter essa região com uma boa mobilidade, com uma boa capacidade de expansão e de relaxamento, faz com que a gente mantenha o nosso coração aberto. Então, voltando, fiz uma pausa aqui por causa dos meus cachorros latindo. Então, eu estava falando, né, que manter essa boa mobilidade mantém o nosso coração aberto. Hoje a gente já sabe que o coração, mais do que o nosso cérebro, é essa central que recebe informações de todos os lugares e traduz em reações, em respostas importantes. E que quanto mais sensível está esse coração para reagir a diferentes estímulos, melhor a gente está. A gente chama isso de coerência cardíaca. Então, existe uma coerência com aquilo que chega e com aquilo que eu devolvo de resposta. Mas isso é um papo para outro dia para a gente aprofundar. Mas eu queria convidar para vocês hoje já perceberem como que está essa região do corpo, como que está o peito, como que está o coração. Porque a gente vai falar, né, desse lugar aqui. É desse lugar que a gente pode sentir e expressar esse amor que a Bell Hooks vai nos convidar a entrar em contato. E essa história desse segundo livro é uma história de amor entre meu irmão e eu. Meu irmão mais novo que eu, uma pessoa incrível, sensível, meu amigo, onde a gente já dividiu muitas histórias e até hoje é com quem eu troco, com quem eu tenho conversas profundas e da ordem, principalmente, né, dessa subjetividade e aprendo muito com ele. Ele que é um professor de física, né? Então ele se dedica ao trabalho ao ensino da física, então alguém que questiona a educação e trabalha, né, com a educação, fazendo transformações, assim como eu falei lá no primeiro vídeo da Bell Hooks, né, e do livro Ensinando a Transgredir. Pois bem, olhem que interessante. Foi muito legal, porque quando eu resolvi gravar esses vídeos, essa história estava guardadinha. E aí, quando eu entrei em contato com esse livro, essa história voltou
E eu falei, nossa, olha que legal, né? Que importante. É como se eu resgatasse algo lá de trás. Isso é 2023. Meu irmão foi para os Estados Unidos, foi visitar Harvard. Olha que chique. Esse é o nível do meu irmão, para vocês verem. E ele tava lá, eu falei, ai, mano, traz para mim um livro em inglês para eu ler em inglês. E ele disse, tá, mas qual livro tu quer? E eu, ai, não sei, não tenho nenhum livro assim específico. Eu confio na nossa conexão. Eu sempre digo isso para ele quando eu quero que ele traga algo para mim. Eu disse, eu confio na nossa conexão. Vai lá e vê, algum livro vai te chamar a atenção e tu vai trazer o livro para mim. Beleza, comprou o livro e aí me trouxe o livro. E o livro era nada mais, nada menos do que Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Quando eu vi que era um livro da Bell Hooks, claro que eu fiquei emocionadíssima. E aí foi maravilhoso, né, poder entrar em contato com o livro dela, né, na língua dela. E aí, o que mais me emocionou, eu fui pegar o livro para gravar para vocês, então isso foi 2023, tem 6 anos, né? Tem 3 anos, desculpa. Eu fui pegar o livro e aí eu fui ver a dedicatória que ele tinha feito para mim. E aí foi um momento que me emocionou. Falei para ele, nossa, estou emocionada. Vou mostrar para vocês, né? Ele fez a dedicatória em inglês também. E aí eu vou ler para vocês. Ele escreveu para minha irmã, que sempre acreditou no poder do amor. Olhem que lindo. Né? E o meu irmão, eu gosto assim, porque o meu irmão, eu gosto do olhar que meu irmão tem sobre mim. Esse olhar dele sempre me atualiza, me desperta para coisas que eu preciso prestar atenção e, e me renova, assim, né? Então, e a gente sabe, né, que é uma das coisas do amor é isso, a gente precisa do outro, dessa troca, que a gente tá sempre se relacionando e as pessoas são espelhos pra gente, né? E nos mostram coisas nossas o tempo todo. Então, ter essas pessoas de confiança que a gente possa viver esse espelhamento é muito importante. E meu irmão é uma dessas pessoas. Então, momentos bem importantes da minha vida, ele sempre me trazia formas de como ele me enxergava, que fazia eu parar e refletir e atualizar aquela visão que eu estava tendo de mim. Às vezes a gente é muito dura, né, com a gente mesmo. E aí ter alguém que tenha um olhar amoroso com a gente, que possa, né, nos lembrar. Então, meu irmão, mais uma vez, em 2023 e agora em 2026, me lembrando que eu sou uma pessoa que acredita muito no poder do amor. E essa é a minha história. Olha que lindo, né? Então, muito bonito assim essa conexão. Fiquei feliz. E nesse livro aqui, a Bell Hooks vai falar, ela quer trazer uma definição, né, pra gente do que é o amor. Porque a gente às vezes está falando de amor, né? Mas eu estou falando de um amor, vocês estão pensando em outro. E aí, já na introdução do livro, ela traz, e aí tem tudo a ver com esse exercíciozinho que a gente fez no começo, né? De perceber como que tá o nosso coração, de como que tá essa região, né? Se ela tá se expandindo, né? Observa aí como que tá, o teu peito tá apertado, tá com uma boa movimentação, ou ele tá encolhidinho, né? E aí poder respirar mais fundo, poder abrir o peito para receber e para oferecer esse amor. E, e ela começa, né, na introdução falando assim: a gente acredita, né, que é na mente e não no coração que está o lugar, né, do aprendizado. E muitos de nós acreditam que falar sobre amor com uma intensidade emocional vai fazer com que a gente pareça fraco ou irracional. Especialmente é difícil falar sobre amor quando a gente quer chamar a atenção que mais falta amor do que existe amor.
E também é difícil, né? Porque a gente não tem certeza do que significa amor quando a gente está falando, né? Do que é esse amor que a gente está falando quando a gente está falando de amor, e muito menos como expressar esse amor. E aí, nesse livro, ela vai falar dos nossos primeiros vínculos de amor, que é o nosso lugar da nossa família, né? É lá que a gente aprende o que é o amor, é lá que a gente aprende o que é ou não esse amor, né? A presença ou não desse amor. Se a gente vem, né, de uma família disfuncional, como que a gente traduz isso até hoje nas nossas relações, na forma como a gente expressa tudo que a gente viveu. Então, o quanto é importante, né, olhar para isso para entender. E ela fala que a gente conhece o amor muito como cuidado, como tradução de cuidado, mas o cuidado é uma parte só, né, desse amor. E ela fala que a gente precisa, né, oferecer um cuidado, sim, quando a gente está falando de amor, afeto, responsabilidade, respeito, comprometimento, confiança e uma comunicação honesta e aberta. Então, ela traz muito mais elementos para que a gente possa realmente chamar de amor, né? Então, a gente lendo esse livro, a gente às vezes vai perceber que a gente foi cuidado na infância, mas não necessariamente a gente teve esses outros elementos presentes também quando a gente estava lá nessas nossas primeiras relações. Então, esse livro, ele é bem profundo, ele mexe com a gente porque faz a gente perceber algumas coisas em relação às nossas origens. E o quanto a gente precisa questionar, né, a forma como a gente acha que tá amando. E, e aí depois, então, ela no outro livro, né, no Comunhão, ela vai falar especificamente para as mulheres. Então, esse livro aqui ela traz de forma mais geral, falando da nossa infância, da nossa família, desse primeiro lugar, para tentar definir o que é esse amor que ela está querendo trazer, né, que é um amor muito mais amplo, mais um amor que exige da gente um comprometimento, uma ação contínua, né, para que a gente possa exercer esse amor de fato. Então, esse livro é um livro que recomendo também que vocês leiam. O título dele em português é Tudo sobre o Amor. E ele abre, então, né, esses escritos da Bel sobre o amor. E E esse vídeo também é um agradecimento ao meu irmão, né? Foi graças a ele, então, que eu tive o contato com esse livro, mas não só por isso, né? Eu quero agradecer porque ele com certeza é uma parte essencial, ele é um elemento, né, essencial do meu círculo de amor, que é como a Bel gosta de trazer para a gente essa experiência amorosa. E é muito importante, né, que a gente saiba quem são essas pessoas que fazem parte do nosso círculo amoroso. E meu irmão é uma delas. E, e com certeza, né, com ele eu posso amar e me sentir amada. E isso faz muita diferença, né, na minha trajetória e na pessoa que eu sou até hoje. Ai, eu peço, né, desculpas, muitas emoções. É um vídeo bem do coração para vocês, bem desse meu lugar aqui, né? Enquanto a gente vai falando, muitas histórias vão vindo, muitas sensações, e eu espero que vocês possam sentir daí esse amor e que vocês possam se conectar aí com essa região do corpo para perceber se ela está precisando de atenção. E E é muito importante, sabe? Uma das coisas que eu acho incrível foi a coragem que a Bel trouxe, a coragem que ela expressou em falar de amor, né? Como ela disse, a gente tem esse medo de parecer fraca, de parecer irracional, né? Bobinha. E ela vai trazer para um, para um debate importante, sério, e que vai sim questionar, né? Mas que amor é esse que a gente está falando? Tem muita coisa que a gente chama de amor que não é nem perto, né, desse amor aí que ela está trazendo para a gente olhar.
Então, que bom que ela teve, né, essa coragem de chamar atenção, porque o amor é sim essencial para nossa existência, né? É o que nos coloca, é o que nos mantém vivos, né? Um bebezinho humano precisa desse afeto, esse afeto é importantíssimo para que a gente consiga se desenvolver fisicamente, emocionalmente e cognitivamente, né? Então, são os nossos vínculos afetivos que permitem que a gente possa se desenvolver e chegue na vida adulta. Isso é muito importante, muito, muito, muito. Na corporal a gente vê isso, né? O quanto isso é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde mental, para que a gente tenha recursos, repertórios para lidar com os desafios da vida. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Se estiverem lendo Bell Hooks, me contem e vamos conversando sobre esse tema. Um beijo e até!